Olá, pessoal. Me chamo Marcílio Rodrigues Ribeiro, estudante do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, PROEF. Faço parte, da instituição de ensino PE, ESEF. Hoje iremos discutir um pouco das problemáticas da educação física escolar, trabalhada no decorrer de toda a D01. Iremos discutir sobre o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física, os casos de indisciplina e afastamento dos estudantes, as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, questões de gêneros e também os temas geradores. Para início da discussão, vamos abordar sobre o abandono do trabalho docente. Que esse abandono do trabalho docente ele é caracterizado pela política do rola a bola, ou seja, é também denominado como desinvestimento pedagógico. E esse abandono do trabalho docente, ele tem 3 perfis de atuação do profissional da educação física, ou seja, o perfil tradicional, o perfil do abandono do trabalho docente e o perfil inovador. No perfil tradicional, a centralidade do ensino é no campo dos esportes, onde o professor da educação física ele é voltado meramente para o gesto técnico, o gesto e o movimento motor. Ou seja, ele procura dentro da escola seleção de talentos, é o caça-talentos. Tem a intervenção, sim, pedagógica, porém, ele trabalha na dimensão esportivista dentro do contexto escolar. Já no abandono do trabalho docente, ele é caracterizado, o professor da educação física, como o rola-bola ou largo-bol, também conhecido como aula matada, pedagogia da sobra. O que é isso? O que isso quer dizer? São professores sem grandes pretensões em suas aulas práticas, ou melhor dizendo, em suas intervenções pedagógicas. Os professores eles estão mais preocupados em chegar na quadra, dar a bola e deixar com que os alunos eles se organizem por si só e executem, ou vivenciem a modalidade que bem entender. Não existe intervenção pedagógica. Já na prática inovadora, o professor ele trabalha na intervenção pedagógica, ele é sistematizado, ele traz os conteúdos para ser trabalhado dentro do componente curricular educação física. O aluno ele passa a ser reflexivo sobre a ação motora que ele está desenvolvendo ou sobre a vivência que ele está fazendo. Existe, na prática inovadora, a participação de todos. Todos são importantes, independente das questões de gênero, independente das questões das habilidades motoras, porque a educação física escolar ela é trabalhada numa perspectiva de inclusão, uma perspectiva onde o aluno vai se desenvolver na sua pluralidade e em todo o contexto dentro do ambiente escolar. Além disso, temos também que, dentro dessa perspectiva, analisar as 4 dimensões de análise que toda a educação física passou, nesse processo de transformação. Ou seja, o primeiro tópico, transformação da área. O que é a transformação da área? A educação física, como a gente sabe, ela vem por diversas linhas de abordagem. Ela tem um período de higienismo, onde essa abordagem trabalha na asepsia social, as questões médicas. Logo em seguida vem a parte do militarismo, na década de 30, por aí. Vai passando pela parte da abordagem pedagógica, chegando à esportivista. E logo no final, lá para a década de 80, ela traz uma visão mais popularizada, mais pedagógica, mais recreacionista. Nessa transformação da área, o professor ele traz novas perspectivas para a educação física escolar. Antes era dita apenas pelo gesto motor ou pela parte esportiva. Hoje ela traz todo o contexto, todas as abordagens, todos os conteúdos e unidades que devem ser desenvolvidas baseada na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, assim como outros documentos normativos que respaldam o ensino da educação física escolar. A outra dimensão de análise são as condições de trabalho. E essas condições de trabalho estão envolvidas
O que o sistema escolar oferece ao professor? Quais são os recursos? Qual é a remuneração? A quantidade de alunos em sala de aula, os materiais didáticos utilizados, como é a infraestrutura, tem quadra, não tem quadra. E com isso a gente consegue observar uma insatisfação unânime de todo o corpo docente em relação à infraestrutura e o material didático, que muitas das vezes falta no ambiente escolar. Já em relação à dimensão da cultura escolar, da educação física, trabalhamos em 3 subníveis, que é a questão da invisibilidade, do caráter funcional e a hierarquia. Quando eu falo as questões de invisibilidade, estou falando numa amplitude maior, no campo da gestão, onde não tem elementos que reconheçam o que se ensina ou o que se deve ensinar nas aulas de educação física escolar. Já nas questões do caráter funcional, existe atender os vazios da escola, ou seja, o professor de educação física ele é um agente de ocupar e de ministrar aulas para que os alunos não fiquem fora de sala de aula ou tenham aquela necessidade, né, de ocupar o tempo dos alunos ou até mesmo enquadrar os alunos indisciplinados. Essa é a visão que tem os gestores das escolas em relação ao professor de educação física. E muitas das vezes esses gestores gostam desse tipo de profissional. Por quê? Pelo fato do professor de educação física ajudar no funcionamento da escola. Porém, em contrapartida, na prática inovadora, esse professor ele é mal visto pelo fato de trabalhar de maneira que não atende à demanda da escola. Não libera o aluno para outra função, ele realmente leva os alunos para trabalhar os conteúdos específicos da área. Já na hierarquia dos saberes escolares, a educação física, ela entra, né, quando comparada aos demais componentes curriculares em diversas instituições de ensino, de maneira inferiorizada, comparada, né, às demais disciplinas. Ou seja, existem muitos limites e preconceitos que o professor deverá enfrentar para conquistar reconhecimento, respaldo e se sentir pertencente naquele lugar onde está desenvolvendo sua prática pedagógica. Além disso, quando a gente começa a entender a relação entre a teoria e prática, temos que voltar na prática de atuação do professor que utiliza o perfil tradicional. A relação entre teoria e prática está mais ligada no ensino do saber fazer com o ensino do saber sobre o fazer. No modelo tradicional, o saber fazer ele está apenas preocupado o movimento pelo movimento, o gesto técnico. Ele vê a teoria e a prática fragmentada, onde não existe. A prática e a teoria, ela é unida, ela é conectada, ela tem uma conexão de pensamentos. Além disso, esse saber fazer continua afirmando que o professor do método tradicional, ele trabalha o quarteto fantástico, aquelas modalidades que ele tem mais afinidade, porque para ele talvez seja mais cômodo, é algo que ele tem mais afinidade. Já no modelo renovador, ele vem trazendo uma perspectiva, né, do ensino, do saber sobre o fazer, ou seja, o aluno reflexivo. Ele desenvolve uma cesta de basquete, por exemplo, mas ele vai pensar o porquê daquele movimento. Quais são as alterações anátomo-funcional que ocasionam recorrência desse movimento técnico? Qual a mudança na vida dele, né, através desses movimentos? Possamos falar. Ou seja, o aluno faz a reflexão do movimento e tem total intervenção pedagógica, além do gesto técnico. Essa relação entre teoria e prática, ela está mais voltada, né, um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, ou um saber sobre esse realizar corporal, ou seja, tem uma dupla característica. Sendo assim,
A educação física, ela priorizou por muito tempo o saber fazer, limitando os conteúdos esportivos, os esportes tradicionais. Na dimensão conceitual, segundo Dari de 97, não é trabalhada o saber sobre fazer ainda no chão da escola. Existem muitas barreiras para ser desenvolvido esse saber sobre fazer, porque o professor ele reproduz muitas das informações, muitas das vivências que são relacionadas ao saber fazer. Nas filas, nas escolas. Mas se você falar um pouco mais, eu gosto dessa parte aí. Deixa eu ver onde é que tá as leis. Esse saber fazer, a gente tem que também conectar com os aspectos legais da educação física, que é o texto trabalhado por Fernanda Moreto e Soraya Darido. Esses aspectos legais vai trazer, né, as leis, as normas que respaldam a educação física, que mostra toda a parte histórica, todas as conquistas e evoluções que a educação física teve no decorrer de todo o período, de toda a sua existência. Quando a gente traz aqui a LDB de 1961, vimos nessa LDB, nesse período, que a educação física era obrigatória nos cursos primários e médios para os alunos até 18 anos de idade. No decorrer do tempo, a LDB sofreu modificações, alterações e foi publicada a LDB de 1971, onde mostrou alguns casos facultativos da sua prática, que sua prática ainda, retorno a dizer, está totalmente conectada com o saber fazer, onde o aluno que trabalhava mais de 6 horas por dia tinha sua participação de forma facultativa, quem estudasse à noite também era facultativa, mais de 30 anos, prestando serviço militar e fisicamente capacitado. Ou seja, essa educação física era totalmente conectada à prática, ao movimento, ao gesto motor, ao cansaço físico. Não existia nessa época reflexão sobre a teoria. O movimento era pelo movimento, era apenas o saber fazer. No decorrer do tempo, diante, né, a publicação da LDB 93, 94 e 96, a educação física tornou-se componente curricular obrigatório e ela se faz necessária em toda a educação básica, na educação infantil, nos anos iniciais e finais do fundamental e no ensino médio. Nessa LDB 93, 94 e 96, recebemos uma grande evolução do componente curricular. Primeiro, que ele se tornou obrigatório. Segundo, diferente sobre realmente o que é educação física escolar. Eles começam a entender que a educação física vai além desse movimento técnico, desse movimento motor, desse saber fazer. Foi publicada a Lei 10.793, de 2003, que ela traz para a gente. Será que existiu avanço com essa lei ou retrocesso? Diante a prática e a facultatividade da educação física. Porque quando a gente libera os alunos de sua prática, a lei ela fica um pouco duvidosa na sua compreensão, no seu entendimento. Porque muitos alunos eles poderiam sim estar presente em quadra, desenvolvendo diversos papéis, como por exemplo, apitando o jogo, organizando toda a aula com o professor, trabalhando em formato de seminários, de teatro, palestras, podem ser avaliados de diversas formas e participar também de diversas formas do movimento corporal. É notório um retrocesso pelo esse fato de como o fazer prático, ela é vista como cansaço físico, onde o aluno, como ele trabalhava, ele chegava cansado e vê a educação física como cansaço físico, como um movimento muitas vezes calistênico, voltado mais para a ginástica. Porém, a gente precisa analisar alguns pontos importantes sobre essa facultatividade. Revisar a concepção da educação física. O que é educação física? Qual o papel da educação física escolar? Desconstruir essa visão biológica. Formação motora, também, que prevalecia muito essa formação motora.
A organização de políticas e leis mais presentes, mais atuantes, para entender que se o aluno ele é dispensado das aulas de educação física, mas ele também está sendo dispensado dos demais componentes curriculares, por exemplo, ou é apenas da educação física pelo fato de ter o movimento humano. E suprimir esses casos de facultatividade. Tendo em vista essas questões de retrocesso ou avanço na educação física escolar, temos que discutir, de fato, as questões de indisciplina e afastamento dos estudantes. Os afastamentos geralmente acontecem dos estudantes da aula de educação física quando acontecem no contraturno, é um dos motivos. Quando existe uma repetição dos conteúdos, porque os alunos falam, já vi isso no primeiro, já vi isso no segundo ano, no terceiro, e por aí vão as discussões. E quando o professor, do abandono do trabalho docente, traz um perfil tradicional e retoma o Quarteto Fantástico. Quando trabalha desse Quarteto Fantástico apenas com vôlei, basquete, handebol e o futebol, muitos dos alunos são escanteados, porque nem todo mundo tem o gosto e o prazer de estar jogando o tempo todo essas modalidades, apenas com o saber fazer. E com isso gera o sentimento de insucesso e exclusão das aulas, principalmente por um grupo de alunos, onde, quando eles percebem que não têm habilidades para aquela modalidade, eles se excluem. Quando, por exemplo, a menina tem uma biologia diferente do menino, ou quando a habilidade motora da menina é menor, que eu estou falando aqui das diferenças de gênero, começa a se excluir, porque se for participar, tem medo de errar o movimento técnico, tem medo de sofrer chacota, preconceito. Ou seja, são várias explicações que temos que faz alusão à exclusão das aulas. Além disso, existem também os casos de vergonha prospectiva e a vergonha retrospectiva. A vergonha prospectiva é o medo de errar, o medo de tentar e fracassar, porque isso vai doer no estudante. E a vergonha retrospectiva é lembrar de uma experiência negativa que aconteceu no passado ou por vivências negadas e se esquivar, se excluir, se isolar e não querer participar por essas questões. Por outro lado, temos também as questões de indisciplina, que acontece não só na disciplina do componente curricular Educação Física, mas nos demais componentes curriculares dentro do chão da escola, que muitos alunos não respeitam, não seguem regras. Na Educação Física, por exemplo, no jogo, né, no esporte, na ginástica, na dança, existe muita dificuldade para ser desenvolvidas essas unidades temáticas, porque a gente está indo contra ponto ao que os alunos gostam, o que a cultura colocou, que é o jogar bola, que é o queimado, que é o voleibol, que são modalidades que eles têm mais afinidade, eles sentem mais prazer em jogar, em praticar. E muitas das vezes está ligado ao método tradicional, perfil tradicional, porque não tem intervenção pedagógica. A agitação excessiva, conversas paralelas, que é um ponto-chave na construção do conhecimento, na abordagem, né, do conteúdo que está sendo trabalhado. E outro fator muito importante são as classes numerosas. Quanto mais alunos na classe, mais difícil fica em se construir, em trabalhar todo o conhecimento de forma maciça. Porém, esses casos de indisciplina tem duas vertentes: a visão dos alunos e a visão dos professores. Os alunos entendem esses casos de disciplina como sendo uma problemática da escola. Já os professores entendem como fosse um problema, uma problemática da família e da cultura local onde esse aluno está inserido. Porque muitas das vezes os pais não acompanham seus filhos, como é que está acontecendo a rotina escolar, não faz uma visita à comunidade escolar. E como soluções para esses casos de afastamento e disciplina, apresentamos algumas
algumas bagagens já trabalhadas, alguns textos e artigos trabalhados, alguns experimentos, como o caso do Sport Education, onde toda a turma vai participar de alguma maneira. Dividiremos a turma em várias equipes, vários grupos, onde terão as equipes que vão participar do jogo em si, e tem a equipe que vai estar cuidando do cronômetro, da súmula, vai estar arbitrando, vai estar analisando os casos de falta, ou seja, tem local e tem espaço para todo mundo participar de forma inclusiva. Já nas questões de disciplina, temos como soluções a proposta de Hellison, onde criança e adolescente passam a entender mais sobre o fair play, sobre o espírito esportivo, sobre as condutas éticas e morais, valores sociais e pessoais dentro das vivências escolares. E também tem o retorno ao futebol de rua, que esse futebol de rua, ele traz uma essência inata da criança, do adolescente. Eles jogar de forma com que eles possam modificar as regras, sem ter aquela pessoa, né, como árbitro, como juiz de valor. Eles vão se organizar entre si, eles vão discutir, eles vão encontrar as melhores estratégias para que desenvolvam-se como melhores, humanizadas, com respeito, com valores dentro da sociedade. Até agora, já discutimos sobre o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais, indisciplina e afastamento da educação física escolar. Vamos entrar agora na temática dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Primeiramente, né, temos que entender que esse ensino dos esportes, ele trabalha em uma perspectiva do modelo esportivista, ou seja, na década de 70, da ditadura militar, onde a educação física escolar, numa linha de tempo, ela vem como no período higienista, militarista, pedagogicista, até chegar no modelo esportivista. E esse modelo esportivista ele teve maior ênfase após a Segunda Guerra Mundial, no governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, onde o esporte ele era como se fosse uma representação nacional. Tem a questão do patriotismo, a questão do valor do atleta. E tudo era voltado para a abordagem tradicional, ou seja, para o alto rendimento, para o tecnicista, era o movimento perfeito. Daí então, esse conteúdo, esporte, ele se tornou um conteúdo hegemônico da educação física escolar. No decorrer do tempo, o esporte, ele sai dessa abordagem tradicional e vem mais para uma abordagem renovadora. A partir da década de 80, né, numa visão mais pedagogicista, mais popularizada, tem um olhar mais apurado para a cultura, onde há uma formação do homem cidadão, né? Daí então essa abordagem renovadora, ela traz algumas críticas, principalmente ao modelo tradicional, onde faz crítica aos esportes como conteúdos hegemônicos da educação física escolar, porque não existe só esporte como conteúdo. Existe o conteúdo de danças, de lutas, práticas corporais de aventuras, ginástica e expressões corporais de uma maneira geral, que faz parte da cultura do movimento, ou da cultura corporal do movimento. O professor ele trabalha com intervenção pedagógica, a educação física é para todos. Esporte da escola e não esporte na escola, porque o esporte na escola ele é um esporte mais excludente. Quando eu trago aqui para vocês o professor dentro de uma perspectiva de preparação de equipe, competições escolar, eu estou detectando talentos, que não é a função da educação física escolar, detectar talentos. Se eu estou detectando talentos, então é um esporte na escola de alto rendimento, alta performance. É um esporte excludente. O professor passa a ser treinador, o aluno passa a ser atleta. E dessa maneira eu volto àquele texto trabalhando o quê? Os casos de exclusão nas aulas, porque eu estou voltado para os mais aptos, mais habilidosos, os mais velozes, o que apresentam mais habilidades motoras. E Kuhn, né, 1994, fala
que esse modelo tradicional, esportivista, quarteto fantástico, movimento pelo movimento, o saber fazer, ele desencadeia a exclusão de muitos alunos, favorecendo pequenos grupos de alunos. Ou seja, a grande maioria tem fracasso, porque nem todo mundo tem a habilidade motora para desenvolver todos os esportes que estão trabalhados. Ou o quarteto fantástico. Se está caçando talentos, não é função da educação física escolar, mas sim de clubes e centros esportivos. A escola é um lugar de democratizar o acesso ao conhecimento. O professor tem que favorecer meios e possibilidades de aprendizagem sem negar vivência a aluno. Além do mais, existe uma predominância das modalidades esportivas que a gente chama desse quarteto fantástico, que tanto menciono, como, por exemplo, tem professores que trabalham primeiro bimestre apenas handebol, segundo bimestre basquetebol, terceiro bimestre o futebol, no quarto bimestre o voleibol. Se eu trabalho nessa perspectiva, há uma restrição do conhecimento do alunado, porque o alunado ele não vai identificar as demais práticas corporais. E o porquê desse quarteto fantástico muitas das vezes está ligado à afinidade do professor com as modalidades, à falta de intervenção, muitas das vezes, de práticas pedagógicas diferenciadas, as problemáticas relacionadas ao planejamento, a documentos normativos que respalda e sistematiza toda a educação física escolar, a limitação dos espaços físicos como quadra, falta de materiais, e as experiências de vida dos professores que trabalham desde o início das suas carreiras com essa concepção tradicional. Porém, a educação física, ela vai além do gesto técnico. A educação física escolar, ela é inclusiva. Ela é uma educação física para todos, de forma igualitária, onde todos os alunos têm que ter a participação, o direito à participação. Tem que existir a intervenção pedagógica. Temos que enfrentar, quanto professores de sala de aula, o enfrentamento do rola-bola. Tem que sistematizar, planejar. Temos conteúdos a cumprir. Temos ferramentas e estratégia metodológica a aplicar para romper com esse paradigma tradicional do quarteto fantástico. Temos que romper com as questões de gênero, trabalhar com aulas mistas, porque o menino e a menina devem se desenvolver de forma ampla, em sua pluralidade, de todas as maneiras, explorar as práticas corporais de forma diversificadas. Bom, falar de esportes, falar de práticas corporais, temos que discutir uma problemática relacionada às questões de gênero. E para entender essas questões de gênero, precisamos compreender os diferentes significados e conceitos do que vem ser gênero, sexo e orientação sexual. O gênero está mais ligado, às condições sociais que identificam o masculino e o feminino. Já o sexo, ele está relacionado às características anatômicas que definem o homem e a mulher. E a orientação sexual, ela primeiramente não pode ser determinada por fisionomia ou modo de se vestir, ou muito menos como o indivíduo, ele vai estar presente na sociedade, com seus desejos particulares, a forma de se relacionar, a forma de se expressar, os seus desejos, está mais entrelaçado nessas questões. Já a sexualidade, por sua vez, ela traz uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas. Entendendo esses conceitos de sexo, gênero, orientação sexual, temos que entender o porquê das aulas mistas ou separadas por sexo. Porque muitos professores preferem trabalhar com menina e com menino, ou trabalhar com ambos os gêneros. Quando a gente vai lá para a educação infantil, nós percebemos, que os professores eles trabalham de forma mista. No decorrer do avançar de toda a trajetória escolar, percebemos que inicia nos anos finais do fundamental, mais evidente, a separação por sexo. E essa separação não pode ter critérios
Não pode ter critérios utilizados, passa para sexo nas aulas, como um componente biológico. Outro componente que não pode ser utilizado são os fatores físicos, a inferioridade motora, a diferença de sexo, porque isso leva à exclusão dos mais habilidosos, dos menos habilidosos, dos mais ágeis e dos menos ágeis, do mais veloz e do menos veloz, do mais forte e do mais fraco. E essas experiências, quando incentivadas, por exemplo, o menino, quando ele vai para a rua jogar bola, quando ele anda de bicicleta, quando ele corre, quando ele brinca de pega-pega, ele tem nesses componentes, essas situações mais aflorada, mais desenvolvida. Já as meninas, por exemplo, quando são negadas essas vivências corporais, elas começam a ter o sentimento de inferioridade, de que não consegue, de medo, de receio, e isso gera um grande impacto em sua performance. Ainda relacionado às questões de gênero, temos que entender a masculinidade na educação física escolar, porque leva a critério de exclusão. Por exemplo, quando utiliza o desenvolvimento físico e motor como um fator principal na escolha dos times, a competitividade exagerada também é outro fator de exclusão, e o desenvolvimento motor das meninas, que muitas das vezes, pelo fato de não ser tão desenvolvido, leva a problema de exclusão. E essa exclusão está intimamente ligada a times fortes, já formados, transgressões de regras, confronto entre as masculinidades, ou seja, dentro do próprio time vão ter meninos mais habilidosos e menos habilidosos, meninos que tiveram uma vivência permitida e meninos que tiveram vivências corporais negadas, onde temos também alunos líderes que geralmente são alunos mais habilidosos e os menos habilidosos ficam excluídos muitas das vezes, porque dentro do time não quer o menininho mais fraco. E dentro desse processo de exclusão, temos 3 dimensões que estão associadas a esse processo, tanto de inclusão como exclusão. A criação da cultura, como é que se deu, como é que se desenvolveu em questões de valores, de intenções, de ações, como é que aquela sociedade, aquela cidade, aquele local, aquela escola onde o aluno está inserido. O desenvolvimento de políticas, quando há discussões de estratégias institucionais, quando o projeto político-pedagógico está amarrado nesses processos de inclusão e exclusão, principalmente na questão de inclusão para eliminar a exclusão, dando direito de participação a todos, quando o plano está bem elaborado, o planejamento profissional escolar dentro da educação física, e a orquestração de prática de inclusão e exclusão nas ações cotidianas, no fazer pedagógico, no fazer didático, no fazer analítico e no fazer ético. Voltando para as questões de gênero dentro dos esportes, o homem, eles foram educados para serem superiores, para serem competitivos, mais ativos, agressivos, independentes, racionais e intelectuais. O homem ele não se preocupa em se machucar, ele vai à exaustão, enquanto as mulheres, elas são vistas, notadas como emotivas, emocionais, mulheres menos habilidosas, ou seja, são frágeis. Porém, as questões de gênero vão além dos corpos biológicos, dentro das práticas corporais, dentro da escola, nas aulas de educação física escolar. Os esportes, eles fazem parte da existência humana e não apenas da existência masculina. Porque, muitas das vezes, os homens, o menino, ele tem que jogar pesado, duro para ser homem, para significar. Ele tem que gostar de futebol para ser aceito num grupinho de amigos. Os exercícios físicos deverão ser pesados. Eles têm que se mostrar rude e desprezar a dor durante as vivências, durante os treinamentos. Eles têm que focar sem se importar em ser lesionado, porque ele vê o esporte como obrigação. Se ele vê o esporte como obrigação, ele é um esporte que faz parte da sua essência, porque o pai obriga que o menino
jogue futebol, porque o pai leva o menino, compra chuteira, compra meião, compra caneleira, para que o menino jogue futebol, enquanto a menina deverá ficar em casa, brincando de boneca, se maquiando, porque ela não é para estar jogando, não é para estar praticando esporte, porque lugar de menina, construído culturalmente, é dentro do quarto. Ou seja, temos que quebrar esses estereótipos, temos que desconstruir essas tendências de modalidades ditas masculinas para que possamos atender a uma educação física inclusive e participativa, onde todos tenham o direito de se expressar, de se conhecer, de experimentar, de fruir, de entender as diversas possibilidades do seu corpo com o mundo do movimento corporal. E para finalizar nossa discussão, iremos abordar agora sobre os temas geradores, conforme proposto por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, que parte da realidade concreta dos educandos e são construídos a partir do diálogo com suas vivências, aspirações e contradições sociais. A ideia do inédito viável, aquilo que ainda não é realidade, mas pode se tornar possível através da ação crítica e coletiva, é o que Paulo Freire vem trazer, né, dentro do seu livro Pedagogia do Oprimido, onde convida educadores a reconhecerem as suas situações limites dentro da sua realidade e da sua prática educativa, pedagógica, como a precarização do trabalho docente e a fragmentação do currículo. Na educação física escolar, por exemplo, essas situações se revelam no abandono da profissão por falta de valorização, nos desafios para abordar questões de gênero de forma crítica e no conflito entre práticas tradicionais centradas em esporte de rendimento e práticas inovadoras que valorizam o corpo como expressão e cultura corporal do movimento. Ao reconhecer esses temas geradores na educação física, é possível tensionar a prática pedagógica e promover uma educação que vá além da reprodução de modelos. A abordagem crítica propõe uma reflexão sobre os aspectos legais das diretrizes curriculares nacionais, assim como na BNCC, que indicam a necessidade de respeitar a diversidade e garantir o direito à aprendizagem significativa. Isso implica considerar as relações de poder e exclusão presentes nas aulas, como o machismo, a homofobia, a desvalorização dos saberes populares, entre outros. Incorporar o inédito viável é usar pensar em educação física que promova o diálogo, que problematize a competitividade excludente dos esportes e que construa práticas pedagógicas mais inclusivas, democráticas, emancipatórias, alinhadas com a formação crítica e integral dos sujeitos. Bom, pessoal, esse foi meu mapa conceitual. Espero que tenham entendido toda a discussão. Um forte abraço e até mais.